Bom dia a todos e a todas. Vamos então para essa parte do colóquio, também muito aguardada, né? Que é ouvir os relatos dos nossos colegas. Para a mediação, nós temos aqui a nossa querida Cisele Ortiz, que dispensaria apresentações, obviamente, dada a sua atuação tão importante no campo da educação, mas a Cisele é psicóloga, escritora do livro Interações, Ser Professor de Bebês, Cuidar, Educar e Brincar, uma única ação, com a Maria Tereza Venceslau de Carvalho. Atua na educação infantil desde 1977, e atualmente é coordenadora adjunta do Instituto Avisalá, Formação Continuada de Educadores, desde 96. Então, bom dia, querida Cisele, e fique à vontade. Vamos lá. Olá, bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Alessandra, aí, por sua apresentação. E muito obrigada a todos vocês que aqui neste sábado maravilhoso de sol, depois de uma semana de chuva aqui em São Paulo, estamos participando desse momento tão potente, né, de construção de conhecimentos coletivamente. É muito nisso que eu acredito em todo o potencial que cada um de nós tem em aprender e ser aprendente, né, uns com os outros. E a professora Maria Carmen foi maravilhosa, acho que ela nos deu muitos caminhos e muito conforto, né, para a gente se aventurar nesse mundo de registrar as nossas práticas, seja aonde estivermos, em que posição estivermos dentro da escola, né, desde aquela pessoa mais menos, né, interessada até aquela mais interessada. É possível que nós juntos possamos ir nos mobilizando para criar esse sentido, né, de reflexão a partir da escrita conjuntamente. Eu acredito muito nessa capacidade que nós temos de mobilizar as pessoas na mesma direção, né, de melhorar as nossas práticas, de melhorar a qualidade do que fazemos juntos. Então, acho que essa oportunidade que o GECOL nos dá, né, compartilhando conosco esse movimento que eles têm, e o quanto que a gente pode agregar valor a isso, estando junto e partilhando aqui agora dessa visão, né, de colaboração. Eu acho isso fundamental, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Como é que a gente sai do isolamento e a gente consegue olhar todos na mesma direção, da partilha, da congregação, né? Da esperança, daquela esperança que nos move a fazer cada vez melhor pelas nossas crianças. Então, muito obrigada aqui por todos que estão nos acompanhando, e em um especial agradecimento às pessoas que vão compartilhar conosco as suas práticas, pela generosidade, né, e pela possibilidade de conhecermos um pouco mais de cada um, aquilo que pensam, aquilo que sentem, aquilo que reconhecem como potência do seu trabalho. Então, muito obrigada às nossas parceiras aí que vão se apresentar. Para mim é muito importante estar aqui, e eu fico muito feliz de ter sido convidada, porque eu acho que eu aprendo muito mais do que ensino nesses encontros. Agradeço demais a todos mesmo, de coração. Eu queria, agradeço também ao Juliano, né, que está aqui conosco agora, nesse momento de manhã, para que as pessoas possam também se sentir confortáveis e todos possam se sentir incluídos nessa missão conjunta, né, compartilhada. Obrigada, Juliano. Vou levantar aqui, apresentar, né, a nossa primeira participante, que é a Adriana Cristina Lourenço Lupe e a Gleide de Jesus Vicente. Elas são formadoras
de coordenadores pedagógicos da educação infantil aqui da rede municipal. O trabalho dela chama Diário de Bordo, Entre Fios e Vozes, e o trabalho vai compartilhar as experiências realizadas por elas, né, no território de São Mateus, um território muito querido por mim. O objetivo foi ressignificar os registros diários escritos pelos docentes como possibilidade de autoria do seu saber fazer. E, sobretudo, para o coordenador pedagógico, por meio de devolutivas escritas, estabelecer a interlocução e potencializar esse processo reflexivo dos professores, tanto no planejamento como no replanejamento, com vistas a propiciar diferentes oportunidades de experiência para com os bebês e as crianças. A partir desse diálogo, né, entre o planejamento emergente, aquele que vem das próprias crianças, e a proposição, ou seja, a intencionalidade dos professores, é possível historicizar os percursos e as vivências das infâncias. Obrigada, Adriana e a Gleide, por esse momento que eu tenho certeza que vai ser muito potente. Sejam bem-vindas. Seu microfone, Adri. Bom dia, comecei bem. Obrigada, Cibele. É um prazer estar aqui com você e com todos os convidados, participantes. Agradecer a Alessandra, a Simoni, a Gleide, a Érica, a Regina, que estarão aqui com a gente nessa sala também. Então, um prazer muito grande, né, enquanto coordenadora pedagógica e formadora de coordenadores pedagógicos da educação infantil, compartilhar um pouco dos nossos fazeres, né, da infância. Então, vamos lá hoje contar um pouquinho sobre os registros, fios e vozes. Tá. Quero primeiramente também agradecer a presença de todos vocês, falar que a gente está com um pouquinho de friozinho na barriga, né, para falar por tantas pessoas, e agradecer a oportunidade do GECOL, né, da gente poder compartilhar os nossos fazeres nesse processo de formação com os coordenadores pedagógicos, e assim como a Adri agradeceu a todos que estão presentes nesse estúdio, nessa sala. E aí eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação. Verdade, esse é o 11º colóquio, e eu estou aqui no 4º, né, participando do 4º colóquio, então é um prazer muito grande estar apresentando nossa prática. Dá para ampliar a tela? Para iniciar a conversa, nós pedimos a licença poética do José Saramago, né, com essa narrativa: a viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam, e mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando o visitante se sentou na areia da praia e disse: não há mais o que ver, sabia que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo do outro. É preciso ver o que não foi visto. Ver outra vez o que se viu já. Ver na primavera o que se vira no verão. Ver de dia o que se viu de noite. Com o sol, onde primeiramente a chuva caía. Ver a seara verde, fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem sempre. A gente começa aí essa viagem do diário de bordo, trazendo a definição, primeiro, segundo o dicionário Aurélio, que o diário de bordo é o que faz ou acontece todos os dias. Depois a gente convida à conversa o Cristiano Alcântara, que vai trazer a importância do plano formativo, né, do professor, está centrado na pedagogia da infância, de como é importante esses registros das vivências das crianças e dos docentes centrarem-se no para e no com, né, essas vivências precisam trazer.
Contudo, não adiantaria nada um monte de registros, né? Muitos registros, se eles fossem burocráticos, e se eles não estiverem centrados no que concebe a minha ação, né? Na concepção de uma criança potente, de uma criança capaz, de uma criança produtora de cultura e protagonista. Então, o diário de bordo, ele só faz sentido se ele der luz a isso, né? Se ele der luz a essa criança, se eu tiver a escrita, a observação e o registro, ele vai potencializar as minhas reflexões e vai promover muitas transformações na minha prática, quando eu volto o meu olhar para essa escuta, para esse registro, para e com as bebês e as crianças. E aí, não poderia faltar ninguém mais, ninguém menos que o Zabauza, né, que traz a importância dessa escrita sobre o que nós fazemos e a leitura sobre o que nós fizemos, né? Então, esse distanciamento que a gente se coloca entre o que a gente escreve, a nossa ação, e a nossa reflexão. E ele vai colocar que a gente vive num mundo, né, moderno, frenético, corrido, que muitas vezes não promove essa reflexão. E o diário, ele traz isso, ele traz esse grande oásis reflexivo, né? O quanto que a gente pode olhar para essas cenas com calma, vislumbrar o que foi feito, não, aquilo que a gente deixou despercebido, a gente dar luz, né? E realmente a escola da infância ser o paraíso, né, em que as crianças podem brincar, se divertir, um lugar para ser feliz, né? Então, quanto o diário de bordo propicia isso ao professor, ao profissional, né, da infância. E aí a gente convida a Osteto, maravilhosa, que esteve sempre presente nas nossas formações, em que ela traz a importância de avaliar o caminho pedagógico entre o planejado, nos ajuda a redefinir os nossos passos, reafirmar o nosso caminhar, olhar para os desafios que foram mapeados, olhar para esse projetado, né? O que eu projetei, o que foi concretizado. E enquanto nós vamos fazendo esses registros, nós também vamos, enquanto profissionais, ensaiando a nossa autoria, né? Fazendo história do que está sendo narrado, tecido nas salas, nas vivências com os bebês e com as crianças. E aí a Madalena Freire, uma linda, muito querida, que desde sempre esteve e está com a gente, que fala da importância da gente rever, né? Rever o que sabe, o que ainda não conhece. O diário de bordo, ele vai proporcionar nessa escrita diária que a gente tome consciência também do não saber, né? E aí a gente, quando a gente toma consciência desse nosso não saber, é que a gente vai à pesquisa com os aprofundamentos teóricos, mas ela também ressalva que escrever, registrar, refletir não é fácil, né? Dá muito medo, dá dores, obriga o distanciamento, e a gente precisa, né? Mas nem por isso a gente não vai deixar de se comprometer e sair, né? Romper com essa anestesia alienante, que é isso que causa quando a gente se torna um hábito, a escrita diária no nosso fazer pedagógico. E aí, para fechar a minha parte, nós trouxemos uma síntese do diário de bordo, né? Então, o diário de bordo, olhando aí para os princípios, né, da regularidade da escrita, o quanto esse diário de bordo precisa ter escritas diárias, eu não posso escrever hoje e depois de 15 dias, não, tem que ter uma continuidade, o quanto ele proporciona a reflexão e a ação, e promove, como tão bem a Madalena Freire trouxe, né, o pensar sobre o meu pensar, eu olhar para o que eu fui planejando, olhar de fora, né, olhar para o que fui construindo, para a teoria e projetando novos contextos. E o planejamento, né, quando eu estou lá fazendo o meu diário, um outro princípio é um planejamento. Diferente do professor do ensino fundamental, o professor da infância não dá aulas, né? Ele organiza esses espaços que precisam promover movimento, autoria, né? Autonomia. A criança
brinca, pensa com o corpo inteiro. Então, essa é uma organização importante. O tempo, né? O tempo da criança viver essas infâncias para além do tempo cronológico. O professor planejar que tipos de interações, as materialidades. Então, que materiais eu vou colocar? Só materiais prontos, só plástico, né? Vou fazer materiais de largo alcance para promover essa plenitude, essa criação. E quais narrativas, quais fios vão sendo constituídos, né, por meio das múltiplas linguagens. Outro princípio do diário de bordo, muito importante, é a interlocução do coordenador pedagógico, né, por meio da devolutiva, que a Maria Carmen trouxe tão bem, né, a importância do vínculo, da confiança, de ter esse interlocutor que provoca, que indica, né, que sugere, que me ajuda a caminhar, a sair do lugar. Então, é fundamental esse diálogo entre o professor e o interlocutor, o coordenador pedagógico, por meio das devolutivas. E aí a gente tem o quarto princípio, que de nada adianta ter registros, né? Registros se a gente não tiver a observação, a escuta dos bebês e das crianças, nos múltiplos contextos. Então, a importância de ter um bloco de notas, de anotar as falas das crianças, porque se para mim é importante o que a criança fala, eu preciso observar, escutar, registrar, para gerar desdobramentos, né? Para ser um planejamento que emerge das crianças, né? Então, eu tenho um planejamento, mas eu planejo para e com as crianças, né? Não é uma programação fechada. Isso é o que o diário de bordo possibilita, né? Possibilita esse profissional a refletir, a trazer desdobramentos e ser cada vez mais um intelectual da educação. Agora eu passo a palavra à Gleide. Bom, e para dar visibilidade a todos esses princípios do diário de bordo, nós pedimos, né, gentilmente aos professores da rede, da Prefeitura de São Paulo, duas professoras de berçário, e nos cedessem os seus registros, o seu diário de bordo, para que a gente pudesse apresentar aqui, e também a coordenadora pedagógica dessa mesma instituição, para que a gente possa apresentar os registros dela que compõem estes princípios, né, que a gente apresentou para vocês agora, que a Adriana bem trouxe. Então, nós fomos tirando alguns excertos, né, destes diários. Aí eu trago um pouco, uma breve contexto do que ela vem trazendo, né, dos registros e o contexto que veio acontecendo esses registros, né. Aqui, nós exemplificamos como a metacognição da professora. Ela traz um momento de vivência musical das crianças, e ela traz como essa reflexão da ação dela a Luciana Osteto, quando ela fala, mas as crianças gostam, ou sobre os gostos e repertórios musicais. Assim como diz Osteto, consideramos que é essencial a tarefa da creche colocar à disposição dos bebês o melhor dentre tudo que já foi produzido e criado pela humanidade. Nossos bebês não ficarão limitados ao já conhecido ou gosto do mercado. Então, assim, ela traz essa reflexão dela enquanto professora, né, essa comparação entre o que ela traz da prática dela e da teoria, e a responsabilidade que se tem da escola, da instituição, e ela como professora, de ampliar os repertórios dos bebês, de ampliar o repertório cultural, não de trazer aquilo que eles já conhecem, mas como a instituição tem essa responsabilidade de ampliar esse repertório cultural, de trazer outras músicas, né, não ficar simplesmente ao gosto, como ela traz aí essa reflexão, ao gosto do mercado. Então, esse excerto traz esse processo de metacognição, né, quando a professora abre-se para esse diálogo, essa reflexão sobre a sua própria prática, nesse diálogo com a Luciana Osteto. Um outro excerto do diário, a professora, no começo, ela traz uma outra vivência, que ela oportuniza para os bebês diferentes receptáculos e com diferentes materialidades, e ela observa que os bebês começam a colocar esses materiais, por exemplo, toquinhos de madeira dentro de latas. Então, a partir disso, elas iniciam com os bebês um projeto, né? Aí, aqui, o que ela coloca lá, desses desdobramentos do planejamento, né?
A partir das pistas que os bebês nos oferecem, nosso projeto continuou com muitas exploração e descobertas. Então, mostra esse olhar, né, das professoras, para as explorações dos bebês, para dar continuidade ao projeto. Então, a partir do que ela vivenciou já com os bebês, a experiência que os bebês tiveram, ela dá essa continuidade, então, esse desdobramento, essa continuidade do planejamento. E junto a isso também, quando ela traz aqui o próprio, no registro, o próprio planejamento. Quando ela coloca aqui, ó, organizamos o ambiente para realizar a experiência no solário, com sacolas de papel e objetos de plástico, de madeiras e material não estruturado. Elementos da natureza. Alguns objetos ficaram dentro e outros fora da sacola, para que os bebês pudessem explorar livremente e conhecer o que continha ali. Aí, nesse movimento, a gente consegue observar o planejamento da professora, essa organização de espaço, até mesmo a estética desse espaço com que ela se preocupa, a organização dessas materialidades, né, a intervenção indireta desse professor, porque ela coloca alguns materiais, desses elementos da natureza, alguns ela coloca dentro da sacola, já convidando as crianças das possibilidades que elas podem ter de exploração destes materiais, né, que estão dispostos. Ela leva para um outro espaço, não somente na sala de referência, mas aqui ela utiliza o solário. Então, assim, aqui ela vem dispondo, né, como foi o planejamento dela. Um outro registro também, que é um movimento que ela está fazendo com os bebês, em que ela dispõe de elementos, de utensílios de cozinha e elementos da natureza. Né? Aí aqui a gente trouxe um registro que retrata esse olhar essa observação mais individual e escuta desses bebês. Eles seguram a pinha com as mãos para testar o que acontece, e ao perceber que espinhava, soltavam, porém a curiosidade era grande e continuavam a experimentação. Muitos bebês, como André, a Maria Helena, o Yuri, a Heloísa e o Isaac, voltaram a pegar, agora com mais cuidado, já que a partir do primeiro contato com o objeto, elaboraram um conhecimento. Então, ela observa essa pesquisa das crianças, dos bebês, que no primeiro momento eles pegaram o objeto e percebeu que estava espinhando a mão, mas dessa curiosidade eles continuaram, mas eles começaram com mais cuidado. Então, ela observa esse novo conhecimento. E o que a gente traz é essa observação e escuta desse olhar mais individualizado, né? Ela olha para essas pesquisas que as crianças estão fazendo, né, os bebês, com esses objetos, essas materialidades que elas dispôs neste espaço, que aqui, no caso, é a sala de referência. E aqui, como nós trouxemos também, a Adriana compôs dos princípios, a interlocução da coordenadora pedagógica. Né, esse eu vou fazer a leitura na íntegra. A partir da leitura dos registros, é possível constatar que o projeto Encher, Esvaziar e Transformar, e Transbordar Bebês Exploradores é um mundo de descobertas. Apresenta inúmeras possibilidades e garante a autonomia dos bebês para realizar suas experimentações, explorações em um espaço organizado e preparado com materiais que oportunizam muitas experiências. Vejo que esse projeto só tem a crescer, pois vocês acreditam na potencialidade dos bebês, têm muita sensibilidade e estão dispostas a desbravar junto a eles com novas descobertas e explorações, realizando a escuta e, a partir dela, propor novos desafios. Os bebês estão tranquilos e sintam-se seguros, sabendo que serão acolhidos em um ambiente que atende às suas necessidades. Quero parabenizá-las pelo trabalho realizado dentro da proposta presente no currículo da cidade para a educação infantil, desenvolvido com paciência, atenção e compromisso. Observação: sugiram que invistam nos brinquedos de largo alcance e, aos poucos, modificando e trocando os brinquedos de plástico. Aqui, o que a gente consegue observar dessa coordenadora? Que ela tem um acompanhamento
do trabalho das professoras, né, um registro de acompanhamento, ela conhece o projeto, ela traz que o trabalho das professoras está em consonância com o currículo da cidade, ela observa que esse espaço promove a autonomia dos bebês, ela traz essas sugestões, essas intervenções também para os professores, quais são as outras possibilidades que eles precisam investir, né, ela valoriza o trabalho do professor, do que ele já vem fazendo, então ela parabeniza o trabalho dos professores, ela, assim como pensando na homologia dos processos, assim como a gente fala dos professores terem um olhar para os bebês e crianças, essa escuta individualizada, essa CP também demonstra essa escuta aos professores, a esse professor, que ela reconhece o trabalho que é feito por eles, né? E ela traz essa coerência, né, com o currículo da cidade, a organização do espaço, e eu acho que o principal também é essa valorização do papel do professor, como a Maria Carmen bem trouxe no começo, né, desse professor pesquisador. E assim, a gente fecha a nossa apresentação de hoje, e agradeço pela oportunidade. E aqui a gente deixa o nosso contato para vocês. Nossa, muito obrigada aí, Adriana, Egleide, acho que foi muito bom, muito claro, né? Muito coerente com o que a gente, de fato, tem discutido aqui esta manhã, e eu queria só reforçar para quem nos está assistindo, que escrevam as suas questões, comentários, dúvidas, né, lá no chat, para a gente poder retomar isso ao final das 3 apresentações, onde a gente vai poder fazer a grande roda de conversa, né, de compartilhar essas questões. Muito obrigada, foi maravilhoso. Já anotei um monte de coisa aqui para depois conversarmos a respeito, tá bom? Nós que agradecemos, obrigada. Agora nós vamos... Obrigada a vocês. Vamos para a nossa segunda apresentação. O trabalho da Regina Gomes de Jesus Calegari. Ela é coordenadora pedagógica, e ela nos vai... O título do trabalho dela, da apresentação dela, é Devolutivas e Contribuições para a Escrita do Diário de Bordo. Vou ler a síntese aqui para vocês rapidinho. Como todos os anos que se iniciam, temos como expectativas dar continuidade ao trabalho, e almejamos, juntamente com toda a equipe, desenvolvê-lo com qualidade, através das formações e das propostas que possam garantir experiências significativas para os bebês e crianças. É fundamental conhecer o percurso vivido pelos professores e crianças da unidade. Ao ser removida neste ano para uma nova unidade, um SEI, primeiramente analisei toda a documentação pedagógica produzida pela equipe. No entanto, a criação dos vínculos e das vivências foram prejudicadas devido à pandemia do coronavírus. Para nos protegermos, tivemos que optar pelo distanciamento social e pelo atendimento não presencial. Isso que foi imposto nos colocou à prova e mobilizou todo mundo, né, a buscar novas estratégias que garantissem a formação continuada e seguir, né, aprimorando os registros constituídos no diários de bordo dos professores. É dentro desse contexto que elas vão apresentar como que esse trabalho foi acontecendo, de que maneira, né, ela poderia colocar na mesa esse objeto de pesquisa das professoras, né? Qual é o ponto de partida, que princípios que elas estavam considerando para planejar as propostas, como fazer as devolutivas, que contribuições as devolutivas poderiam dar, né?
aos diários de bordo das professoras, enfim, um longo caminho aí que ela percorreu e que ela vai compartilhar conosco agora, como que ela pensou tudo isso durante o período da pandemia. Vai destacar como que ela fez as devolutivas. Muito bacana, Regina. Ansiosa para ver sua apresentação. Seja bem-vinda. Obrigada, Cisele. Bom dia a todos e a todas que estão participando do colóquio. Como a Cisele já disse, eu sou a Regina, sou coordenadora pedagógica da Prefeitura Municipal de São Paulo, e é um prazer participar desse evento tão importante para a educação e saber que nós temos pessoas muito queridas nessa sala, né, que hoje vão aqui estar presentes conosco. O meu trabalho, né, como já foi falado, será sobre as devolutivas e as contribuições para a escrita do diário de bordo. Eu trouxe para iniciar uma situação do Loris Malaguzzi, que eu achei muito interessante sobre essa questão que nós vamos tratar agora. As professoras são como exploradores que utilizam compassos e mapas. E, como os navegadores, sabem onde está a meta, os objetivos, o currículo. Sabem quais são as metas, mas sabem também que as metas mudam a cada ano, porque o terreno, o clima, as estações, as meninas e os meninos são diferentes. Os destinos, os objetivos são importantes e não podemos perdê-los de vista. Mas o mais importante é saber como e por que atingir esses objetivos. É importante para as crianças e adultos voltar a percorrer seus próprios passos, seus processos de conhecimento, por meio de uma atitude que é possível graças à observação, à documentação e à interpretação. Loris Malaguzzi. Malaguzzi, ele diz que nós, professores, somos como exploradores, né, navegadores, e por vezes nós temos que mudar nossas rotas, né, e isso ficou claro esse ano, né, qual que é o cenário que nós estamos vivenciando desde o início, né, no mês de março, esse cenário da pandemia. É um cenário de isolamento, o distanciamento social, as incertezas, a ansiedade, a angústia, as perdas, né? Perdas sobre diferentes aspectos, a questão do luto, o medo. Então, são muitos sentimentos que nos envolvem durante todo esse ano, né? E junto a isso, nós continuamos o nosso trabalho, né? Com a utilização das plataformas, nós tivemos que aprender, né, a utilizar as plataformas, a fazer as nossas reuniões virtuais. Hoje aqui é um exemplo disso, estamos aqui ligados, né, conectados, e tudo isso envolve aprendizagem, as lives, né, muitas lives que nós tivemos interessantíssimas e que às vezes a gente gostaria de assistir a todas, mas não conseguimos. O envio de proposta para as famílias, né, tudo isso tá sendo muito pensado ainda. Os planos, junto às propostas famílias, nós temos que pensar nesses planos, nos planejamentos, junto aos registros, às devolutivas. Então, é esse cenário que nós estamos vivenciando. E quando você chega na unidade, né, que nem no meu caso, que eu ingressei esse ano a essa nova unidade, apesar de você ter contato com toda a documentação pedagógica que a unidade tem, o PPP, e a produção da equipe, você se coloca pensando, né, e agora, que caminho seguir para dar continuidade a todo o trabalho pedagógico e acolher essa equipe? Por onde começar? Então, o que nós já temos para estar seguindo aí? Pode mudar, Gleide. E aqui que inicia o meu trabalho, né, a minha proposta, que eu quero conversar com vocês, o que eu tinha como foco, né, para começar os estudos de formação, na formação com os professores, eram os planejamentos, os vídeos que os professores estavam
enviando, né, para que nós passássemos para as famílias. E esses vídeos, esses planejamentos, eles vinham com muita pesquisa, né? Eles vinham trazendo a concepção de infância, a concepção de criança, e aí nós começamos os nossos estudos a partir desses vídeos. O que esses vídeos, essas propostas, elas conversavam com o currículo da cidade, se esses vídeos, essas propostas, elas estavam também de acordo com os princípios contidos no PPP. Nós tivemos, assim, muitas propostas excelentes, né, que os professores enviaram. A gente começou a observar que esses planos, eles continham muitas coisas que a gente comentava, né, sobre a organização dos espaços, dos materiais, os tempos, as interações. E essas propostas, elas vinham desde trabalhar com os materiais de largo alcance, propostas voltadas para a natureza, os animais de estimação, convite para ver os álbuns das famílias. Eu não trouxe todas, né, por conta do tempo, mas eu vou passar algumas coisas que nós trocamos, né, nos nossos encontros, e eu trouxe aqui esse vídeo, que foi muito carinhosamente feito por uma professora, que ela filmou em casa a sua netinha, com o livro, né, muito fascinada, e essa proposta, ela foi intitulada Bebê Leitor, e aí coube uma devolutiva, né, então qual é o olhar que nós temos dessa proposta, né, assim como todas as outras? Os bebês podem ler sim. Este vídeo elaborado por vocês passou esta mensagem, e a importância de conceber os bebês e crianças pequenas como seres potentes, que pensam, apreciam as gravuras, observam, levantam hipóteses e entendem sobre o que contamos a elas. E, junto com essa devolutiva, vamos buscar no currículo da cidade, né? O que nos remete a pensar nessa proposta. Então, muitas coisas que nós encontramos no currículo da cidade, que a primeira forma de comunicação que se estabelece entre o bebê e os adultos que cuidam dele e o educam é emocional. Gestos, vocalizações, choro, olhares. A fala do adulto, dirigida ao bebê, quando estão de frente um para o outro, é fundamental para que ele aprenda a falar. Por isso, conversamos com os bebês enquanto os alimentamos, banhamos e trocamos, quando nos aproximamos para anunciar qualquer situação, para responder a uma iniciativa deles, quando apresentamos um objeto para sua exploração. Uma fala mansa, num tom de voz baixo, com linguagem clara e sem diminutivos, que seja sentida por ele como acolhimento e como desejo de manter com ele uma comunicação. A segunda proposta foi uma proposta de brincadeiras com luzes e sombras. À primeira vista, a gente pode falar assim, nossa, mas é uma proposta muito simples, né? Mas vamos trazer essa intencionalidade. Então, o que a gente vê numa brincadeira com luzes e sombras? Que a observação dos momentos das brincadeiras nos mostra que as crianças se fascinam em vivenciar experiências que envolvam luz e sombras, trazendo muitas investigações, indagações e descobertas. Esta proposta também trouxe a possibilidade de construir um brinquedo para explorar as sombras e a luz. O formato dos objetos, os tamanhos, as diferenças de proporção, mediante a aproximação e afastamento do foco de luz. Tais pesquisas realizadas pelas crianças trazem muitos conhecimentos e aprendizagens. Essa pesquisa realizada pela professora, ela trouxe um vídeo, né? E nesse vídeo, a professora, ela trouxe um material muito simples, no caso aqui, uma escumadeira, que nós temos em casa, e ela, com a ajuda da lanterna do celular, ela projetou essa luz, né? E aí ela teve esse desenho, na primeira foto nós vemos isso, na segunda foto ela já teve uma experiência, ela pegou uma peneira
e nós verificamos o quanto essa mudança desse material já muda a figura refletida. Na terceira foto, temos essa luz, né, esse desenho projetado no teto. E aqui ela pegou um escorredor de arroz ou macarrão, que também possibilitou uma outra investigação, né, através desse movimento, dos desenhos. E então nós trazemos essa ideia da importância dessa proposta. Uma outra proposta também que eu achei muito interessante, eu fiquei até muito emocionada de fazer essa devolutiva, né, assim como todas as outras. Como eu disse, a nossa equipe, ela pesquisa muito, ela pesquisou muito, inclusive nós tivemos algumas propostas sobre Chantala, né, foi feita uma pesquisa, e essa proposta, o que vejo da minha janela, ela foi muito carinhosamente pensada, né, pelas professoras, especialmente pela professora Cristiane, que me apresentou, e o grupo achou interessante estar fazendo essa proposta, né? Então, elas filmaram, por exemplo, no momento da chuva, no momento em que passava um passarinho na frente da tela do celular, filmaram o céu à noite, a lua, filmaram também o céu durante o dia e o entorno. E essa devolutiva eu considerei também muito especial, assim como o álbum das famílias, as outras também que eu citei para vocês. Considero que foi muito assertiva, uma proposta que envolve a observação do entorno, do que se vê e do que se sente, envolvendo também as emoções e sensações. Nesta proposta, vocês, professores, apresentaram a diversidade dos territórios, chamando a atenção para o que viam e ouviam, um exercício para a nossa sensibilidade e escuta. Destaco os pontos de vista de cada um ao trazer aspectos de suas janelas e um pouco do que avistavam de suas casas. Houve a preocupação de vocês sobre os sons, os silêncios, os seres vivos. Chamar a atenção para o sol e para a lua. Observar o céu, o formato das nuvens. Parar por um momento o que se está fazendo para olhar algo que talvez não dávamos tanta importância. Então, essas devolutivas, elas sempre procuravam nos remeter ao currículo da cidade, aos princípios contidos no nosso PPP, buscar qual é a intencionalidade do nosso trabalho, né? Muitos professores falaram que quando no retorno vão utilizar muito dos nossos materiais. Pode seguir. E assim nós partimos para falar sobre os registros do diário de bordo, né? Que foi também toda uma reformulação. Como realizar os registros nesse período de pandemia do coronavírus? Sem a observação diária das interações e brincadeiras das crianças. Então, isso foi um grande desafio para a equipe, né? Uma vez que a gente se vê assim, e agora? Né? O que nós podemos registrar? O que nos chama a atenção nesse momento? O que é importante deixar registrado como indicador de nossas pesquisas, nossas reflexões e indagações? Porque, sim, é um momento de muito estudo, né, de muita pesquisa. E quando nós nos deparamos nesse contexto da pandemia, né, ao olhar para o seu diário de bordo, quais são suas impressões? A que ele se destina? A professora Maria Carmen, ela foi muito clara nesse sentido, né, a Adriana, a Gleide também agora, de pensar, né, por que nós estamos escrevendo o nosso diário de bordo, para que, não como uma questão burocrática para entregar para o coordenador pedagógico, né, então é uma coisa que a gente coloca no grupo, pensar sobre isso, né, se ele se destina para informações sequenciadas, ou ele se destina mesmo para as reflexões do cotidiano, que nos conduz a novas ações e retomadas durante o processo. E que histórias nós teremos para contar desse período de distanciamento social, a partir de nossos registros? Ele historiciza, né, o nosso percurso.
E que memórias também nós teremos deixado que nos auxiliarão na retomada de uma vida diferente da que estávamos acostumados? Então, são muitas perguntas, né, que nós pensamos, nós colocamos nos momentos de formação, mas essas perguntas, elas nos ajudam a refletir sobre os nossos caminhos, né, sobre esses novos caminhos. Pode mudar. É fundamental darmos sentido para tudo o que fazemos. Um ponto muito positivo que eu avalio é o compartilhar dos registros, né? É trazer os registros para a roda e ler, cada um lê o seu, o próprio coordenador estar lendo, porque nós nos encontramos nesses registros. E nesse olhar, muitas reflexões, dúvidas, né? Do que, às vezes, perguntando o que é o certo, o que é o errado. O diário de bordo é muito autoral, né? Os registros, eles nos mobilizam a pensar sobre os nossos fazeres. Precisamos também ter um olhar diferenciado para os nossos diários nesse momento. O momento é atípico, podemos transformar em um período de muitas aprendizagens, né? Considero que as anotações e os registros, eles foram muito importantes para a nossa equipe. Já estou encerrando, pode mudar, gente, por favor. E finalizando, né, quando a professora realiza o registro sobre o que planejou, sobre o quanto aquela proposta irá contribuir para a vivência da infância, e quais as aprendizagens que são promovidas, os desafios propostos, ela está vivenciando um processo de construção de um trabalho qualificado. Então, nós vamos ver que, assim, todo aquele trabalho do professor na escrita do diário qualifica muito o trabalho do professor, né? O conhecimento não é algo dado, ele não é acabado, né? Ele se faz na prática, na experiência, na troca e no estudo. E o que fica aqui é um convite, né, para a gente estar revisitando os nossos diários de bordo, porque essas reflexões, né, elas nos ajudam muito a construir a nossa vida profissional, né? Eu acredito que é muito gratificante ver o quanto nós vamos mudando e vamos nos constituindo através desses registros. Meu agradecimento. Muito obrigada. Fantástico, Regina. Obrigada a você. Muito boa a sua partilha aqui conosco. Muitas coisas interessantes para a gente comentar e discutir daqui a pouquinho, tá bom? Mas foi ótimo, perfeito. Obrigada. Obrigada, Suzana. Agora, nós vamos trazer para vocês a terceira apresentação, a da Érica. Érica Fernanda Crespo Rodrigues, coordenadora pedagógica da rede municipal. Ela vai nos falar sobre a transição do semanário para o diário de bordo, uma coisa fundamental, né? Como é que se faz essa transição? Ela vai falar sobre as narrativas da infância e a intenção pedagógica, além de apontar brevemente as intenções e observações dela como coordenadora e formadora da equipe, que também vai estar pautada em 4 dimensões que ela percorreu para implementar essa proposta, o acompanhamento e o avanço desse cenário de registro da unidade. Ela vai falar do registro, do percurso formativo, da transição do semanário para o diário de bordo, da escrita do diário de bordo e das devolutivas. Eu vou contar um segredo para vocês. A Érica está muito nervosa. Então, Érica, respire, vai dar tudo certo. Ninguém vai bater o martelo aí ao seu lado, tá bom? Pode ficar tranquila, vai com calma. Tá bom? Fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. O maior nervosismo, viu, Cisele, também por conta de
imprevisto aqui, né? Eu não sei se vocês conseguem ouvir aí ao fundo algum ruído, vocês me desculpem, mas o prédio aqui está em obras. E aí eu mandei mensagem no grupo pedindo, né, a colaboração do pessoal quanto aos ruídos, mas é bem complicado, né? Então vocês me perdoem desses ruídos ao fundo, tá? Eu vou tentar falando bem audível, bem pausadamente, para poder vocês entenderem, né, e ser proveitosa aqui, como já tem sido essa manhã até agora, né? Que manhã maravilhosa, já agradeço a oportunidade e que privilégio poder estar aqui com todos vocês nessa manhã, tá? Então, vou estar contando um pouquinho de como foi esse percurso lá na unidade, no SEI, né, como que nós iniciamos esse percurso formativo lá no SEI, como que foi essa transição, né? Então, vou pedir aqui para a Gleide pode estar colocando já, e aí eu já vou falando sobre. Isso. Pode estar indo. Eu vou falando aqui e ela vai colocando, tá? Então, o cenário, né, que nós tínhamos lá na unidade em 2019, tá? Era o cenário do semanário, o instrumento de registro da unidade era o semanário. E aí, diante das formações que eu fui tendo, né, ao longo de 2019, com o DIPED, e os escritos, todos os documentos, né, eu vi a possibilidade de estar implantando, né, o diário de bordo. Mas aí eu falei assim, bom, nós já estamos, né, nesse percurso de escrita com o semanário 2019, eu estava conhecendo a escrita do grupo, né, eu falei assim, não seria o melhor momento, mais indicado. Então eu fui conhecendo ao longo de 2019, como que o grupo escrevia, como que era, né, me apropriando dessa escrita, me apropriando também dessa documentação nova, né, de diário de bordo. E aí eu coloquei como foco formativo, né, identificando outras demandas formativas, mas a principal seria a implantação para o próximo ano do diário de bordo, né? Então, já fui fazendo ali minhas observações junto ao grupo, me apropriando ainda mais das escritas, né? Para poder trazer isso para 2020. Deixa eu só ver aqui, gente, só um minutinho, porque não está entrando aqui o slide. Deixa eu só ver o que pode estar acontecendo. Deixa eu botar aqui. Aqui para mim tá normal. Tá aparecendo aqui na tela o slide. Aqui para mim tá aparecendo. Alguém só me dá um toque se tá aparecendo. Deixa eu tirar aqui, porque senão eu não consigo ver o que o pessoal tá escrevendo. Ah, tá. Então, vou voltar lá novamente. Pronto. Então, vamos lá. Aí, né? Aqui. Então, estamos na demanda formativa nos desafios para o ano de 2020, né? Então, identificada, porque o que eu percebia? Que a escrita em geral do grupo era uma escrita já muito boa, né? Então, assim, tinham várias possibilidades de avanço, né? Mas como eu ainda estava me apropriando, né, a confiança com o grupo, tudo, e identificando realmente esse cenário de escritas, eu falei assim, não, seria um foco para 2020, né? E eu via que o semanário, ele às vezes era como um limitador, sabe, para algumas professoras que tinham essas potencialidades de irem além. Então, eu, né, pensei, poxa, para 2020, eu acredito que vai dar muito certo, né? Então, coloquei como foco, né, nessa demanda formativa
para 2020, a implantação do diário de bordo, né? Então, aí eu trouxe, logo no início, já na reunião de organização, esse desafio para o grupo, de nós estarmos implantando o diário de bordo, né? Então, nós estamos conversando sobre como seria essa transição, o que seria esse diário de bordo. Meu Deus, né? Todo mundo ali muito, nossa, que modelo é esse? Como escrever? Como fazer? Como que vai ser daqui para frente, né? O semanário é um instrumento já tão antigo na rede, né? Tão utilizado, já tão enraizado, né? Já tão ali rígido, né? E esse documento, então, seria um grande desafio realmente nós vimos com essa questão do diário de bordo, né? Mas seguimos. E aí, eu trouxe já esse foco para dentro da minha carta de intenções, enquanto coordenadora pedagógica. Eu trouxe já para dentro da minha carta como que seria esse processo inicial, né, dentro desse foco, fazendo essa transição do semanário, né, mas tudo teria que ser com muita calma, muito diálogo, porque, assim, muitos medos, né, gente, não, o diário de bordo não tem um modelo, né, é muito autoral, como, né, nós já colocamos aqui nas falas das colegas. Então, aqui, olha, ano também da transição do semanário para o diário de bordo, conforme a orientação normativa, número 2, né, de fevereiro de 2019, que dispõe sobre os registros da educação infantil, dialogando, refletindo e problematizando acerca desse instrumento e como poderíamos qualificar a nossa documentação pedagógica, né? E exatamente isso, a intenção de trazer o diário de bordo sendo como nosso instrumento, né, oficial de registro, era para qualificar ainda mais os inscritos do meu grupo, né? Porque eu via muitas potencialidades. E quando a gente fala nisso, enquanto coordenador, é claro que nós sabemos que num grupo ele não é homogêneo, né? Existem vários níveis, né? Vários instantes em que cada professor tem o seu momento. Então, eu sabia que não seria ali um percurso igual para todos, né? Então, assim, muitas perguntas, muitos medos, muitos anseios, como escrever, o que relatar, né? E aí, gente, eu adotei algumas estratégias formativas, que foi o diálogo coletivo, individual, retomamos as documentações, os materiais estudados, né? Devolutivas, lives, estudos e os documentos com essas temáticas também. Tudo que tinha com essa temática, procurava trazer as visitas pedagógicas em unidade que já trabalhavam, né, com o diário de bordo, também me ajudaram muito, né, essa troca de experiências, troca de relatos, o compartilhar ali, né, então tudo isso foi um processo formativo ao longo de 2019, para que em 2020 nós conseguíssemos fazer a implantação do diário de bordo como instrumento mesmo, tá? E aí, como que foi, né, esse início? Muito simples, né, esse início muito simples, eu preferi por adotar uma pasta catálogo, né, falando aqui um pouquinho do formato, como que eu fiz, a pasta catálogo, porque eu tinha uma dificuldade, confesso, em relação ao semanário, aquele que é encadernado, porque às vezes a gente fica com receio, você tem que dar devolutiva, e às vezes ali demora para dar devolutiva, e atrasa o registro do professor, e uma questão de coisas, né? Então, eu optei por fazer essa pasta catálogo, porque aí eu poderia pegar aquele período que eu ia fazer a devolutiva, né, e depois o professor dá seguimento nos seus inscritos. Então, uma pasta catálogo com uma mensagem inicial, né, para o meu grupo, e me colocando à disposição, né, de que nós estaremos juntas nesse percurso, e que isso seria para potencializar ainda mais, não era para comparar nada, né, mas que seria realmente uma transição. Nós estaríamos todos passando juntos por essa transição, tá? E aí, nesse sentido, então, quando nós iniciamos, né, eu trouxe aqui para vocês um registro, um recorte de um registro inicial, né, para vocês terem uma ideia
eu acho que nós temos ainda muitos professores, né, muitas unidades que estarão iniciando também a implantação, né, e essa transição do semanário para o diário de bordo, e essa promoção, né, essa oportunidade de conhecer um pouco dos escritos, ela abre caminhos, não é no sentido de cópia, não é no sentido de fazer igual, porque cada unidade, cada professor, cada um tem a sua maneira de fazer. E eu tive eu me preocupei muito em ter esse olhar no meu grupo, né? Não comparar, mas entender que o registro de cada um era único e de acordo com o seu percurso formativo pessoal também e o coletivo, né? Então, aqui, a professora, ela trouxe assim, as crianças do MG2 e seus familiares foram recebidos na sala 5 por mim e pela professora Renata, que era uma outra professora, né? Que foi a professora da turma anterior, no ano anterior, da maioria das crianças da sala e cuja sala entrara em reforma. Esse momento foi muito importante e significativo para as crianças, pois foram acolhidas com a participação de uma professora que já conheciam, e ela auxiliou nessa transição, para que as crianças aceitem uma nova professora. Preparamos alguns espaços para serem utilizados no momento coletivo para as crianças socializarem com seus pares de outras turmas, brincarem com seus familiares e para que as famílias conhecessem o ambiente à medida que íamos comentando sobre a rotina e conhecendo mais particularidades das crianças presentes. Os espaços foram sala com materiais não estruturados, sala com cantinhos simbólicos, salas com pistas de carrinhos e o refeitório com circuito de brincadeiras de amplo movimento. Então, aqui remete um pouco do que a Carmen já comentou, né, conosco, do que nós temos falado aí ao longo dessa manhã, a forma como trazer, né, as particularidades, os detalhes, de você colocar ali um olhar atento, né, para esse registro, uma escuta atenta, né, que vai fazer com que esses registros venham tomando forma. Então, assim, é muito importante que a gente veja dessa maneira, né, trazer essas minúcias do dia a dia para esses registros. E aqui, pessoal, tinham vários registros para trazer, né, mas o tempo não nos permite. Então, eu vou estar falando um pouquinho de como ficaram os registros agora durante o período de pandemia, mas eu vou falar na nossa jornada. Aqui foi só o período de implantação mesmo e dessa transição dos registros iniciais do semanário para o diário de bordo, tá? Então, aqui um outro modelo não, né? Um outro excerto também de registro, um recorte de um registro, tá? Brincaram com carrinhos que eles mesmos escolheram. Hans ficou a observar, pois não conseguiu pegar o carrinho que queria. Ficou apontando o carrinho que estava com o Gustavo. A Lara, que estava com o carrinho igual ao do Gustavo, foi compartilhar espontaneamente o brinquedo com Hans. Gustavo, a meu pedido, aceitou compartilhar o carrinho com o Natanael. A Evelyn escolheu um carrinho que abria com o videogame e ficou vindo me mostrar que estava jogando. Luliana escolheu um carrinho e ficou brincando sentada, depois deitada, sempre segurando o carrinho, e depois passou a movimentar ao redor de si. O Guilherme foi pegando aos poucos os carrinhos menores, enfileirando e movimentando-os todos de uma só vez. Fez isso várias vezes. Em algumas das vezes, notei que ele ia organizando os carrinhos por cor, depois mudava-os de posição, mas as cores permaneciam juntas. Em outro momento, intercalou os carrinhos, separando as cores. E aí, diante disso, né, eu fiz uma devolutiva para essa professora, tá? Coloquei um excerto aqui da Friedman, né, e por conta do tempo aqui, depois como o material vai ficar para vocês podem estar lendo, mas eu vou me ater aqui à parte da observação que eu fiz para ela, tá? Perceba em seus registros um olhar muito apurado e sensível. Há uma preocupação em detalhar o percurso vivido com a maior inteireza possível, fazendo com que, ainda que distante, se torne o mais próximo possível das vivências diárias no seio. Há também a preocupação em relatar as potencialidades das crianças, novas experiências, vozes familiares, o que demonstra uma real intencionalidade e comprometimento com o seu fazer docente e com todos os desafios que esse momento nos requer.
Você consegue produzir textos pedagógicos em seus registros por meio das mini-histórias, o que amplia ainda mais as hipóteses de novos encaminhamentos para o seu planejamento, né? Aqui agradeço por ler o relato dela, né? Do diário de bordo, os registros belíssimos. E aí, nesse movimento também, pessoal, teve a questão dos registros reflexivos. E os registros reflexivos, eles nos auxiliam muito na escrita também do diário de bordo. Então, toda semana, trouxe a proposta com uma temática, né, para esse registro reflexivo. E as professoras vão entregando, e eu leio, né, como costumo falar com o meu grupo. Gente, é difícil, é desgastante, mas eu leio esses registros reflexivos, já que eu os solicitei, né, e aí nós trazemos isso para momentos de discussão, para depois um ponderamento pessoal ou coletivo, e isso auxilia muito, porque escrever não é fácil, escrever é difícil, né, então eu tenho sempre esse cuidado em ler esses registros reflexivos, porque eles auxiliam também nesses escritos do diário de bordo. É um exercício. E também, né, esse movimento, como nós temos falado muito agora nessa manhã também, que é da metacognição, né? Esse é um movimento que a gente pode aí associar os registros reflexivos com esse movimento de metacognição, né? Então, aqui ela traz muito isso, ela se coloca, né, dentro, né, como ali um autor mesmo, né, essa autoria desse registro, e ali no espaço, tá? Então, vou só ler aqui, ó, ao assistir a live, antes mesmo de ler qual era a orientação para o registro, já vinha pensando na minha atuação, e já revelo logo que, apesar de pensar, organizar e estar presente nos momentos de muitas brincadeiras como educadora, minha maior atuação e foco no momento em que ocorrem as brincadeiras é de captar ações, falas e registrá-las a fim de acompanhar o desenvolvimento das crianças, estar atenta, né, ao maior número de crianças que eu conseguir e me certificar de que todas estão brincando com segurança. Ali um pouquinho mais abaixo, né, nesse ano, enquanto eu filmava o brincar das crianças, a Heloísa me fez um convite e me recordo de brincar com ela, de construir uma torre bem alta. Então, aqui, eu propus o registro reflexivo e ela lembrou da prática dela, porque ela fez o primeiro momento do registro reflexivo e depois ela trouxe ali a prática dela e remeteu à lembrança, né, dessa prática dela. E coloca ainda que o brincar não é natural, não tem um passo a passo, é descoberta de possibilidades consigo com o outro, com o espaço. Não é ação experienciada pelo corpo com uma certa intencionalidade, que nem sempre fica evidente aos que estão ao redor, mas que está agindo, e no caso a criança ou o adulto brincante sabe perfeitamente o porquê faz. E aí, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque eu acredito que meu tempo já está estourando aqui, né? O tempo não ajuda. E aí eu queria deixar aqui, então, né, os meus agradecimentos. É uma fala muito extensa, a gente tem que falar sobre várias coisas. Eu procurei trazer aqui resumidamente, porque era muito mais material para estar falando, né, com vocês. Mas na jornada, eu acredito que vai ter um tempo maior para a gente deslanchar um pouquinho. Eu queria agradecer cada um do SEI, a minha equipe gestora, e, né, as minhas formadoras de PED, Adriana, Gleide, o pessoal do GECOL por essa oportunidade maravilhosa nessa manhã, as minhas amigas coordenadoras da Adri São Mateus, toda a parceria ao longo desse ano, muito obrigada de verdade, né, e um pouquinho das referências bibliográficas aqui, e até um próximo, né, gente, se der tudo certo, dando tudo certo, agradeço imensamente, de coração. Até um próximo, Érica, e vai ser breve, com certeza. Foi muito bom. Olha, não deu para ouvir nada da reforma. Tão interessante que estava o que você falou, viu? Graças a Deus! Foi muito tranquilo. Pode Tinha ficar. muito barulho aqui, Cisele, muito, estava muito barulho. Mas o que você falou foi tão interessante que a gente abstraiu os outros barulhos, viu? Pode ficar tranquilo. Muito obrigada.
Então, eu levantei aqui algumas questões para compartilhar com vocês e também gostaria que vocês colocassem aí, como já havíamos dito no início, que comentários, que perguntas vocês têm para fazer para as nossas convidadas aí. Mas eu queria pensar em algumas coisas, né? Que todas as apresentações me trouxeram reflexões que eu acho que são bem importantes de compartilhar com vocês. A Adriana e a Gleide, elas falaram de uma coisa muito legal, assim, para a gente pensar nessa questão da metacognição também. Porque elas trouxeram a palavra, a gente não pode abrir mão de registrar. O que isso significa no cotidiano das escolas de educação infantil? Por que muitas vezes a gente abre mão do registro? O que tem por trás dessa fala, né? Que tipo de, digamos, de álibi a gente construiu ao longo da nossa vida profissional que nos impede de escrever diariamente, do jeito que vocês estão propondo, né? Nós temos muitas formas de dizer, não dá, não consigo, não tenho tempo, não sei escrever, ai, não era assim, é difícil passar de uma coisa para outra. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente ocupa o nosso tempo, digamos, disponível para essa escrita individual, reflexiva, para o diário de bordo, com outras atividades que não pertencem ao nosso fazer profissional. E assim, nós mesmos podemos nos boicotar e não valorizar aquilo que a gente faz, né? Então, como desconstruir essa questão ao longo desse processo formativo? É isso que as coordenadoras e as formadoras brilhantemente nos trouxeram. A gente precisa de investimento na escrita, né? Investimento nesse diálogo realizado por meio da escrita. A escrita, vocês também colocaram, ela é reveladora de quem somos, né? À medida que nós vamos escrevendo a respeito da nossa prática, nós não estamos falando só desse cotidiano vivido, não estamos falando só das crianças, só do nosso planejamento, só da reflexão que estamos fazendo, estamos falando de nós mesmas. As palavras que a gente escolhe, o jeito como a gente organiza, né, o pensamento escrito, a maneira como a gente problematiza, é revelador do que a gente pensa, do que a gente faz. Então, é uma exposição profissional, mas pautada numa exposição pessoal. Então, isto é delicado como uma possibilidade da gente ir avançando nessa questão que a Carmen também trouxe ali, das relações profissionais que se estabelecem na escola a partir da escrita, né? A escrita, ela é muito reveladora e ela é perene, né? Quando nós estamos na conversa, na oralidade, nós podemos rever, perceber que o público não entendeu direito o que eu quis dizer, nós podemos retomar com outras palavras para ficar mais claro. A escrita não, a escrita vai estar lá perenizando aquilo que a gente pensa, a maneira como a gente se coloca. Então, essa delicadeza que todas vocês trouxeram aí nos seus relatos, ela é fundamental para que as pessoas se sintam absolutamente contempladas nesse exercício de escrita, de uma escrita que potencializa e que reverbera no cotidiano. Então, isso é muito bom mesmo. E isso pode partir dessa fala da Adri e da Gleide, que o que revela quando a gente abre mão de escrever, né? E isso pode ser um objeto, digamos, de pesquisa mais profunda, e que às vezes a gente traduz muito superficialmente como resistência, né? É uma investigação muito importante dos coordenadores pedagógicos e dos formadores.
A outra questão que elas nos trouxeram, que é fundamental, é a ideia de que a gente revela o que a gente sabe, né? Aquilo que a gente conhece, principalmente quando eu observo e escrevo aquilo que eu observei, eu estou escrevendo a partir de uma ótica daquilo que eu sei. E, ao mesmo tempo, estou revelando aquele não saber. E lidar com o não saber é que potencializa também a reflexão, né? Nossa, eu imaginei que as crianças fossem fazer de determinada forma, né? Fossem se interessar por essa proposta de uma maneira tão espontânea, tão intensa, e não foi, né? O que será que aconteceu que eu não percebi que isso ia acontecer, né? Poderia acontecer. Então, lidar com o não saber, ele envolve muito estudo, né? Por quê? Porque à medida que a gente mais conhece, a gente aprende a lidar com o não saber. E os grupos de estudo e a possibilidade de também discutir, né? E fazer um registro reflexivo a partir dos textos que a gente se apropria, ele é fundamental para que a gente também multiplique esse conhecimento teórico, né? Quanto mais a gente estudar, mais as nossas reflexões podem se aprofundar e mais a gente pode estabelecer relações significativas com as coisas que a gente vê, que a gente acha que sabe e que a gente não sabe, né? Muito bom isso. Vocês foram bastante didáticas aí na apresentação, acho que isso vai ajudar muitas pessoas a entenderem, né, o sentido do diário de bordo e como é que ele é construído. E essa ideia também de vocês terem teorizado a partir dos registros, eu acho que é um papel nosso como formadoras, né, que somos. Como é que a gente teoriza mesmo, estabelece relações com aquilo, com os princípios, né, que norteiam a escrita do diário de bordo, porque aí vai ficando mais claro também para a gente mesma o que a gente vai valorizar e aonde que a gente precisa investir, né, como formação. O que está claro para o meu grupo e o que não está dentro desses princípios da escrita do diário de bordo. Muito bonito o percurso de vocês. Outra coisa importante é a gente valorizar a escrita. Elas apresentaram super bonito, eu sempre me emociono de ver caderno de escrita de professor, né, de escrita com o próprio punho, com algumas fotos. Eu acho que essa valorização, né, de personalizar essa forma de registrar, ela é muito importante, né? Porque ela dá uma pessoalidade ali para o registro que é fundamental. Eu acho que é bonito, é poético olhar um caderno de professor dessa forma. E finalmente, o papel do coordenador e do formador de validar, né, o que as professoras estão fazendo, como é que elas estão avançando. A devolutiva, ela é importante, não só pela dar sustentação à reflexão, mas porque ela valida esse fazer profissional, né? O meu coordenador reconhece o que eu faço, ele está mesmo olhando para aquilo que eu estou construindo aqui como o meu papel como professor. Então, foi muito, muito potente a apresentação de vocês, fiquei bastante entusiasmada aí. Obrigada de novo. A Regina trouxe, né, o Malaguzzi, logo de cara, assim, que ele sempre nos impressiona por tudo que ele construiu e vem, né, colaborando conosco para construir esse nosso pensamento da educação infantil também. E ele fala da importância, né, de observar, de escrever e de interpretar, né? Esse papel da interpretação talvez ainda não esteja tão claro assim para a gente, quando a gente pensa no nosso registro. Eu acho que é um ponto de investigação que a gente ainda merece pensar. Nós sempre estamos valorizando ou
relacionando, né, aquilo que nós observamos na nossa prática, de alguma forma ela é interpretada por nós, mas isso nem sempre ainda está muito consciente, digamos, né? Que aquilo que eu estou fazendo é uma interpretação, que tem um viés aí, não só do que eu conheço, mas das minhas concepções também, né? A gente pode muitas vezes mudar o discurso, mas não mudar a prática nem a concepção. E isso é muito importante que a gente coloque na mesa, né? As palavras que a gente usa são reveladoras de concepções, então é muito importante validar essa interpretação a partir do estudo, a partir do conhecimento, a partir das teorias de desenvolvimento e aprendizagem que norteiam a nossa prática, e não a partir das nossas próprias representações do que é criança, do que é desenvolvimento, do que é aprendizagem, a partir das minhas vivências e das experiências que eu tive, né? Esse é talvez o processo mais interessante da gente pensar a respeito dessa construção profissional, né? De que jeito que eu estou validando mesmo isso que eu vivo como professora. Muito legal, Regina. A Regina também trouxe a questão ela nos apresentou 3 experiências muito diferentes que aconteceram durante a pandemia, né? E são experiências, como ela disse, né, simples, mas são experiências que trazem para as crianças pequenas esse mundo em pequenas doses, né? Para elas, tudo é grande, tudo é magnífico, tudo é maravilhoso, dependendo da forma como nós apresentarmos para elas. E esse fazer cotidiano, essas minúcias que ela trouxe de diferentes, digamos, campos de experiência, né, de diferentes possibilidades aí das crianças usarem a múltipla linguagem, foi bem importante. Ela trouxe para a gente uma situação de leitura, uma situação de investigação das crianças de luz e sombra, e trouxe uma investigação bastante sensitiva aí da janela, né, dos sentimentos que despertam. Eu achei muito, muito bonito essa forma, né, de trazer as experiências para poder pensar em cima delas. E para as crianças, além de estar relacionado ao currículo, eu acho que está relacionado com a própria possibilidade desse deslumbramento, né, da realidade, desse conhecimento sobre o mundo que a cerca, sobre as suas próprias experiências, como que ela se coloca. Então, ele também traz uma dimensão, claro, de conhecimento e de aprendizagem, como vocês bem colocaram, mas ele também traz uma dimensão da lúdica, da diversão, né? A criança se diverte, além de estar pesquisando, de estar construindo conhecimentos, quando ela pega um livro para ler, ou quando ela faz uma experiência lá com a peneira, ou mesmo quando ela olha o céu e vê outras coisas da janela dela. A gente tem que valorizar esse espírito do conhecimento como aquilo que também traz prazer, né? Se a gente conseguir esse objetivo na educação infantil, eu vou ficar muito feliz. O conhecer traz prazer, né, por si só. Então, muito bacana, Regina, e essa questão também que você fez referência não só ao currículo da cidade, mas também ao projeto pedagógico da escola, né? Acho que quando as práticas são referendadas ali, quando elas vão também sendo incorporadas ao projeto pedagógico, isso traz uma dimensão de participação ali da comunidade escolar, das professoras e das outras equipes de uma maneira muito sustentável, né? Então, acho importante você validar também junto ao projeto pedagógico como você trouxe. Parece uma coisa fácil, mas não é. E a Érica trouxe a experiência dela como coordenadora em momentos de pandemia, né? Uma coisa não muito fácil também, ter que assumir uma nova escola, né? Uma nova unidade de uma maneira rápida, e como transformar, né, o que está sendo feito em outra
em outra prática, né? Como é que eu vou recriando a partir daquilo que eu já tenho, né? Então, foi muito importante, muito bonito também essa sua construção aí. E você entrou de diferentes formas. Eu acho que isso também é muito importante para um formador, né? Não existe uma maneira única, né, de fazer isso. Existem múltiplas maneiras da gente se aproximar de uma escrita verdadeira, de uma escrita valiosa, né, de uma escrita que vá ajudando as pessoas a se verem e a construir esse processo. A gente tem que usar mesmo de diferentes formas de se aproximar, porque esse conhecimento também ele vai sendo construído de maneiras sucessivas, né, ele tem camadas. E acho que compartilhar, né, os registros entre as professoras e as próprias devolutivas é uma maneira muito potente, porque não é que a gente vá comparar qual é melhor, qual é pior, não nesse sentido, mas os bons registros, eles são muito inspiradores, né? Eles trazem à tona o desejo de você também se aproximar de diferentes níveis de formalização desse conhecimento. Então, acho que é muito importante pensar nisso, na maneira como você fez, foi muito atenciosa, acho que com toda a sua equipe, acho que foi muito bonito. E você valoriza bastante essa questão de focar nas minúcias do cotidiano como uma forma também de iniciar esse processo, né, de sair do semanário e ir para uma questão mais reflexiva, porque a gente pode ver beleza, né, ver estética, ver ética nesse nosso fazer rotineiro, né? A rotina, ela também pode possibilitar aprofundamento, né? E acho que isso é muito importante, fundamental. Assistir uma live, fazer um registro reflexivo é uma ótima forma também, né? De escrever e de pensar sobre isso que a gente tanto pôde, né, fazer ao longo aí do nosso exercício de isolamento social, né? A gente pode se aproximar de muitas pessoas por meio dessas lives e poder aproveitar isso na formação e refletir a partir disso, acho que é muito potente mesmo a maneira como você apresentou para a gente. Então, tem uma questão que eu acho que é importante, que foi trazida pelas pessoas que estão assistindo, e que eu acho que vocês têm a resposta já, mas é só para a gente formalizar. Como é que a gente continua com essa prática, com esta forma de trabalho lá no ensino fundamental? Depende de quem, né? Como é que a gente pode fazer com que os registros das professoras do fundamental avancem e focalizem, de fato, esse fazer cotidiano, focalizem a observação, partam de observação dos alunos, né? De que maneira que isso é possível? Vocês têm a resposta quando vocês sugerem um colóquio como esse, né? Quando o MEMEI está próxima de uma escola de ensino fundamental, por que não fazer reuniões juntas? Por que não se aproximar nesse fazer cotidiano também? A gente está falando de uma mesma comunidade, a gente está falando de um mesmo distrito, a gente está falando das mesmas crianças que saem da creche, que vão para a pré-escola e da pré-escola vão para o fundamental. Por que não também compartilhar práticas com os professores do fundamental? Por que não incluí-los nesse território, né, de trocas, de diálogos, de referências, né, referências teóricas? Por que não conversar com eles, não fazer coisa junto nesse sentido, né? Eu acho que o que nos aproxima é, de fato, estar junto e pensar junto sobre o que fazemos. Bom, é isso.
estão nos aguardando lá para o fechamento. Eu queria agradecer demais esse encontro potente, queria agradecer demais todas vocês que apresentaram. Para mim foi muito importante estar aqui com vocês hoje. Eu, de fato, pude vislumbrar que o que vocês fazem, ele tem um valor inestimável, e o quanto que ele valoriza não só as crianças nas suas ações, mas também cada um e a todos ao mesmo tempo. Muito obrigada, viu? Foi muito bom e muito importante para mim. Nós que agradecemos imensamente a todas as contribuições da Cisele, nesse fechamento maravilhoso, né, que nos proporcionou mais reflexões numa síntese, né, e a todas as que participaram com seus relatos, tá bem? A todos os participantes do chat também, né? E agora nós temos que ir para o próximo link, que é o do fechamento, para a gente sintetizar agora de uma maneira maior, né, vendo o que aconteceu nessas salas do colóquio de hoje. Muito obrigada, ótima tarde a todos. Obrigada, Cisele, mais uma vez.